Voltamos aqui no Além da Notícia. O tema do nosso programa é Saúde mais 10. É a hora de um coro nacional pela saúde. São mais de 100 instituições, um tecido bem sólido de apoio ao projeto de iniciativa popular Saúde mais 10. Eu pergunto para o senhor, doutor Geniberto, é a hora também de um coro social agora pelo Saúde mais 10 e aproveitando as campanhas eleitorais dos presidenciáveis? Eu acho que sim, né? Eu acho que a gente tem que descobrir onde é que está o ouvido desse pessoal. Tem uma coisa, eu era garoto, aluno de colégio marista, quando eu vi isso, que reclamaram de uma pessoa que se ajoelhava aos pés do dirigente, do imperador, beijava os pés e fazia o pedido. Eu disse, mas por que você faz isso? Eu disse, não, é porque eu acho que os ouvidos dele estão nos pés, entendeu? Eu acho que a gente tem que descobrir onde é que estão essas oiças, como chama no interior, esses ouvidos, tá certo? E o pessoal tem que entender que esse diálogo tem que mudar. Esse diálogo tem que mudar. E outra coisa, a forma de você ser ouvido pode ser essa, de uma iniciativa popular, entendeu? Pode ser fazendo as manifestações, como aquelas de junho. Mas eu acho que a gente tem que ter uma forma também, que você demonstrar o descontentamento, mas há que ter uma forma também de você ter um diálogo de alto nível com os parlamentares, com os nossos representantes, principalmente do Legislativo e também do Executivo, para dizer, olha, nós elegemos vocês são nossos representantes, temos aqui esse lado executivo de governo e a gente precisa começar a dialogar para dizer, esse grito, como você fala muito bem, tem que ser um grito forte, uníssono, para dizer, olha, a saúde precisa de mais recursos, ponto. A educação também. Tudo é prioritário? Sim, porque o país é um país de graves necessidades. É um país escravagista durante 3 décadas. É uma mancha, esse negócio mal resolvido, a situação de emprego. Hoje você tem trabalho escravo na zona urbana, isso é um escândalo. Além da zona rural, você tem trabalho escravo na zona urbana, inclusive de imigrantes que chegam aqui. Então a gente tem que arrumar isso. Mas eu diria, tá certo, que a grande vantagem desse movimento é dizer o seguinte, olha, nós estamos aqui, nós estamos atentos, precisamos de arrumar. E não venha com esse falso dilema, dizer, primeiro melhora a gestão para depois entrar o dinheiro. Não, isso não vale nem na saúde, nem na educação, nem numa política pública. Sim. Eu tenho o seguinte entendimento, ano eleitoral, para mim é um ano de um diálogo aberto, franco, honesto e sem temores com aqueles que são candidatos. Chegar para eles e dizer, olha, a gente tem aqui 100 organizações nacionais que são favoráveis ao Saúde mais 10. O senhor assume o compromisso de defender, sendo eleito, de defender o Saúde mais 10 para que a gente leve a aprovação, porque a gente tem uma apreciação abrangente da sociedade, uma apreciação abrangente do público, que mais de 2 milhões de assinaturas, de propor esse diálogo. E às vezes parece que as pessoas têm receio de conversar com os partidos, com os candidatos, sobre propostas que são as mais louváveis. Inclusive que eles, conhecendo essas propostas, eu imagino, serão os primeiros a adotá-las. É curioso, Ronaldo, eu tenho uma visão um pouco diferente aí, como expectativa, como esperança. Nem expectativa, muito menos esperança. Eu acho que o ano eleitoral, os candidatos que querem o voto, eles podem se comprometer com qualquer coisa. E de uma maneira, às vezes, que não é aquela maneira de compromisso real, entende? Porque se você tem ali a eleição, a candidatura, que é o objetivo, tá certo? Mas eu tenho a impressão que é um ano muito interessante, muito propício para a gente discutir temas sem necessariamente buscar esse compromisso, nem do lado executivo, nem do lado legislativo. Mas eu acho que é uma hora de você fazer debates, você mostrar, olha, tem que pensar nisso, pensar naquilo. Então, eu diria a você o seguinte, esse ano eleitoral, ele tem que ser um ano de esperanças, e a gente está vendo ao contrário. Estão falando, tem um discurso orientado para o pessimismo, em que o discurso vale mais do que o fato. Tá certo? Você vê assim, olha, a situação do país, eu estava numa reunião de cardiologistas que um colega falou isso, o país está à beira do abismo. Eu digo, mas que país você está falando? Você está falando da Grécia? Está falando da Espanha? Está falando de Portugal? Está falando do Brasil? Eu acho estranho isso. E você, com aquele discurso, você vai. Então, o ano eleitoral, para mim, é um ano de expectativas mesmo. E, eventualmente, até de esperanças.
E você vai fazendo, então, transformações, você vai elegendo as pessoas que você confia. Eu acho que isso é importante. Mas eu tenho a impressão que a gente tem que fazer esse debate na comunidade. Por isso que eu acho que a igreja tem um papel fundamental. Quando ela, no Saúde Mais 10, ela colocou 2.100.000 assinaturas. Na hora que você coloca sua assinatura no documento, você mostra a força comunitária. Eu acho, é nisso que eu acredito, é no povo. Eu falo isso porque eu não sou candidato a nada, nunca fui, não tenho partido, mas eu acho assim, a força comunitária é fundamental. Isso a igreja está buscando. E a gente tem que ouvir mais os usuários. Eu sempre defendo, sua excelência, o usuário, ele tem que ser ouvido. Então, se você tem uma sociedade muito bem organizada, tá certo? Que sabe reivindicar as leis que surgem, tá certo? Dentro desse Congresso, essas leis serão de acordo com esses mores, esses costumes da comunidade. Isso a gente tem que dizer, queremos uma escola melhor, sabemos como essa escola pode ser melhor, queremos uma saúde melhor, com hospitais de qualidade, com centro de saúde de qualidade, e os políticos, eu tenho a impressão que começam a ouvir. Agora, você, para entrar no processo decisório aqui de poder, você tem que ser de partido, mas a gente tem que saber dialogar com todos os partidos, sem preconceito, entende? E isso eu tenho a impressão, você é até uma visão ingênua. Eu acho que não, que isso aí, para mim, é o processo civilizatório. É fundamental, é assim que a coisa vai funcionar direito. Eu tenho essa expectativa, assim, com muita tranquilidade. Ou isso, ou então a gente vai só atrasando esse processo, porque as coisas estão mudando. Apenas fazendo uma menção sobre a questão do compromisso que os políticos fazem nas eleições, a gente fez um programa recente aqui falando de um projeto de lei que compromisso assumido, se não cumprido, com metas inclusive durante o mandato, se não cumprido, aquele candidato será punido de alguma forma. Tem lá a questão da punibilidade ainda é algo que está em aberto, mas vamos lá, seguindo aqui. Falando de saúde ainda, a gente teve aí o Mais Médico ao longo desse ano já. E a menos que afora a propaganda institucional, eu não consegui ver a população relatar melhorias com o Mais Médicos. No que ele alterou? O senhor tem uma avaliação sobre o Mais Médicos? Poderia nos fazer? Eu tenho uma avaliação, eu vejo o Mais Médico como uma coisa positiva. É uma resposta que puxou da gaveta, é uma resposta assim, de urgência, é uma resposta emergencial, tá certo? Mas ela não é uma resposta ruim. E o Mais Médico tem uma história. Essa reação que as nossas entidades médicas estão tendo em relação ao Mais Médico, ela tem uma história que começa, por exemplo, tá certo? Entre alguns municípios que não tinham absolutamente nem condições de infraestrutura e muito menos profissionais de saúde, que no caso o médico, tá certo? Ele detém essa prioridade, assim, no sentido da decisão sobre condutas, né, diagnósticas e terapêuticas. Então, tinha um movimento, eu fui chamado pelo pessoal da CNBB, Dom Leonardo, o padre Geraldo, nunca vou esquecer isso, começo do ano passado, acho que era fevereiro, janeiro, uma reunião da Associação Nacional dos Prefeitos. E eu descobri, então, conversando com o presidente dessa Frente Nacional do Prefeito na CNBB, que existia um movimento chamado Cadê o Doutor? Porque você, passados 25 anos quase do SUS, você tinha quase 1.000 municípios sem médicos. É um absurdo, porque toda a lógica do SUS é um município, a gente acabou de falar isso. E você tinha quase 1.000 municípios sem nada, sem médico, sem condições de infraestrutura, sem nada. Eu não estou discutindo a causa, eu estou discutindo o fato. E eles tinham esse movimento chamado Cadê o Doutor? E eu digo, olha, esse movimento é interessante. Já implicava em você trazer médicos do exterior, porque muitos médicos brasileiros eles não querem ir para as zonas assim, mais carentes, etc. Aí quando chega lá depois, você tem aquela coisa chamada ato médico, tá certo? O ato médico, ele mostrava o seguinte, que todo o processo, né, decisório, de tomada de decisão na área da saúde era do médico. E esse projeto ele foi aprovado no Congresso depois de 12 anos, a presidente vetou e o Congresso depois confirmou esse veto. Isso deixou o pessoal irado, enfurecido. Então eles passaram a pegar o Mais Médico como alvo
esquecendo que a população, tá certo, poderia eventualmente gostar do mais médico. Precisa de ter o médico. E vieram médicos cubanos que aí você teve o viés ideológico. Então, enquanto a gente não entendeu o mais médico, que pode ser uma coisa eleitoreira, pode. Mas eu pergunto, vai lá no usuário e você pergunta a ele se ele está gostando. Essa questão do viés ideológico também pode ter provocado uma reação contrária, né? Pode, sem dúvida, porque o pessoal, em lugar de ver Cuba como um país que está bloqueado há 50 anos, que não deixa o país sem declarar guerra nem nada, pela maior potência econômica e militar do país, tá certo? O pessoal esquece, olha, Cuba é uma porcaria, é um país, não sei se é isso, mas de qualquer maneira, tá certo? O mais médico tem esses vieses que são, assim, essenciais para dizer o seguinte, ficou muito difícil você avaliar o mais médico dentro de uma conotação puramente técnica. Ele tem um viés político e ideológico pesado e o pessoal entrou nisso. É uma coisa impressionante. Você pega as revistas de divulgação médica, não as científicas, todas elas estão batendo nisso. Figuras exponenciais da medicina escrevendo artigo, isso não vai dar certo, isso não pode. Então, eu acho que é um assunto, tá certo, que é preciso consultar as pessoas que estão recebendo o benefício da presença dos médicos, qualquer origem nacional que eles tenham, que sejam cubanos, nicaraguenses, o que seja, mas é bom perguntar ao usuário o que ele está achando. O que ele está achando, que é uma coisa que a gente geralmente esquece. Vamos aqui também ainda a nos ater sobre a emenda constitucional 29. Foi um erro a proposta dessa emenda constitucional 29, porque sempre visando melhorar a questão da saúde, algumas propostas já são conhecidas recentemente. O que aconteceu com essa emenda? Olha, eu acho que a emenda 29 ela foi praticamente substituída pelo Saúde Mais 10, entendeu? Quer dizer, a emenda 29 é justa. Você quer mais recursos para a saúde, você tem que aplicar aquele recurso. Só que eu acho que essa discussão, tá certo, ela se faz de uma maneira tão atabalhoada que implica nisso. Quer dizer, daqui a pouco você esquece a emenda 29, você entra com Saúde Mais 10, você faz. De qualquer maneira, o que o pessoal o que a sociedade está dizendo para o Congresso e para o Executivo, tá certo? Queremos mais recursos. Pode ser através da emenda 29, pode ser de Saúde Mais 10, mas de qualquer maneira isso tem obrigatoriamente que ser visto. A saúde precisa de mais recursos. Precisa de mais organização? Precisa. Mas vamos pôr mais recursos, começar a organizar e começar a mobilizar as pessoas. O seguinte, acreditar mais na força da sociedade, entende? Eu acho que isso é fundamental. Bom, e para concluir, a gente, mais uma vez, voltando aqui à questão do ano eleitoral, de que forma a gente pode também pedir à sociedade que, com um projeto como esse, vou repetir mais uma vez, 100 organizações nacionais estão apoiando o Saúde Mais 10. O senhor já nos disse que é um grande, diria a palavra triunfo, mas uma grande proposta oriunda ali na CNBB e que depois essas outras organizações nacionais perceberam que de fato é uma proposta das mais fantásticas. Então, 100 organizações nacionais está no Congresso Nacional neste ano. O que seria interessante para cada brasileiro, inclusive aquele que nos acompanha agora? Seria interessante ele conhecer um pouco mais do projeto Saúde Mais 10? Seria interessante ele, assim conhecendo, dirigir-se àqueles candidatos que ele conhece para tornar muito mais fomentado ainda esse projeto de iniciativa popular, para que ele ganhe força? Sem dúvida, eu acho que você falou tudo. E talvez arranjar uns 10 ou 20 André Luiz, doutores André Luiz, para fazer esse projeto funcionar, mais o Padre Ari, mais a igreja, e tem 100 associações, que eu não quero ser injusto com eles foram fundamentais nisso. Vamos só citar algumas delas? Olha, OAB, tá certo? A Pastoral da Saúde, tem várias e várias associações que estão dando força para isso. Isso é uma coisa muito importante, porque a gente agrega um grupo para dizer o seguinte, você tem que fazer uma espécie de coalizão, como estão fazendo, por exemplo, na igreja para a reforma política. Uhum. O grupo está reunindo na CNBB para dizer, olha, precisamos reunir todo esse povo para levar e ter vocalização, uma vocalização forte. A sociedade precisa ter essa vocalização. E o que foi feito, eu participei de umas 2 reuniões, sempre na OAB, com o André Luiz e o grupo, que é muito importante. É muito importante. Então, a gente tem que acreditar nos políticos, acreditar na política, mas acreditar também na força da sociedade. Tá certo? É fundamental que a sociedade organizada faça isso. Isso já demonstrou historicamente que funciona.
A sociedade vai se organizando e vai conseguindo fazer coisa. Se a gente não acredita nisso, vai acreditar em quê? Entendeu? Eu acho que essa força, essa crença, essa expectativa, essa esperança, ou ela existe ou a gente deixa de fazer política e substitui por outra coisa, que eu não sei o que é. A gente já viu que quando faz isso não dá certo. Ouvir a sociedade, organizar a sociedade, eu acho que isso é um papel fundamental da igreja. Eu acho que a Igreja Católica tem esse testemunho já perene por longo tempo e agora com o novo Papa, não é, Ronaldo? O Papa está mostrando isso, mais humildade, mais força, vida, né? mais, exatamente, coerência de vida. Eu acho que é isso que a gente chega lá, se Deus quiser. Bom, e que ninguém entenda, por exemplo, um projeto como esse como afronta a nenhum governo, a nenhum tipo de condução governamental em lugar nenhum, porque aqui estão anseios que, inclusive, eu repito aquilo que disse. Eu imagino que o político que conheça um projeto como este aqui, ele será o primeiro a defendê-lo e buscar implementá-lo, não é? Verdade. Doutor Geniberto, foi um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Quero dizer que o senhor será sempre muito bem-vindo e vamos agora, neste ano, levar o Saúde Mais 10 adiante e ao conhecimento das pessoas. Muito bem. Eu que agradeço a oportunidade, a organização de vocês e estou pronto, eu considero como uma obrigação prestar esses esclarecimentos. Muito bem. A você que nos acompanhou até agora, o nosso muito obrigado. Mais informações sobre esse tema e sobre o Saúde Mais 10, você vai encontrar no nosso link, alemdanoticia.net. Procure mais informações. Entre também no site da CNBB, no site da Comissão Brasileira Justiça e Paz. Vamos nos inteirar muito mais ainda do Saúde Mais 10. Isso aqui diz respeito a cada um de nós. E a você que esteve conosco até agora, desejo uma boa noite, um bom sono, fique com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser.